Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e hoje seguimos aqui com restrições de mobilidade, né? Com necessidade de isolamento por causa da proliferação do coronavírus, então a gente precisa ficar muito esperto com isso. Continuem espertos com isso, por favor. Nós vamos conseguir superar tudo isso o mais rápido possível, mas precisamos de muita atenção nos nossos procedimentos, tá bom? Fiquem em casa se vocês conseguirem, o máximo de tempo que vocês puderem. Aproveitem a sua casa, a sua família, os livros e o meu canal do YouTube tem muita coisa para vocês olharem também. Então aproveitem. Queria agradecer também aqui, ó, a camiseta que eu recebi das Osteo Girls, a Ana Paula, Viviane e Fernanda, tá bom? Então estou usando a camiseta aqui para vocês. E hoje vim falar um pouco para vocês sobre as mobilizações. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: se vocês acham que as mobilizações articulares da coluna podem provocar alterações de fluxo sanguíneo na pele. Primeiro, por que a gente tem que fazer essa pergunta? A gente tem que fazer essa pergunta por uma fisiologia muito simples. A fisiologia da vascularização superficial, ela vem do sistema nervoso simpático. Então, a vascularização superficial tem uma relação importante com o sistema simpático. O sistema simpático ele modula o calibre dessas artérias, né, dessa vascularização, e ele determina para onde vai sangue. Ele determina se o sangue vai para os músculos e para os braços e para as pernas, ou se o sangue vai para a parte metabólica. Então, o que o estudo queria saber? O estudo queria saber se, fazendo uma mobilização da coluna, né, mobilizando esses níveis, e a gente sabe que o sistema nervoso simpático está de T1 até L2, então mobilizando essas vértebras especificamente, eu consigo modificar o fluxo sanguíneo da pele. Então, trabalhando uma mobilização nessas articulações, eu consigo gerar um efeito autonômico na pele. Eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores, que um dos grandes problemas da osteopatia é a gente tentar tratar sempre pacientes saudáveis, tentar tratar sempre pacientes que não tenham patologias. Então, isso acaba sendo um problema, por quê? Porque a capacidade de autocura e adaptação do paciente é muito rápida e acontece de forma muito espontânea. Então, às vezes, a gente quer avaliar efeitos de técnicas, efeitos de alguns procedimentos em pacientes saudáveis, e a gente fica totalmente sem parâmetro para conseguir fazer isso. Então, a gente, nesse vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mostrar para vocês uma forma de descobrir se a sua pergunta é relevante ou não, clinicamente. Tá? Então, essa pergunta, por exemplo, essas mobilizações articulares da coluna provocam alterações de fluxo sanguíneo da pele? Então, eu vou tentar mostrar para vocês qual que é o melhor caminho para vocês saberem se essa pergunta é relevante ou não. E se essa pergunta for relevante, como é que a gente monta um desenho de estudo? A partir do que você encontrou de dados. Tá bom? Por que eu vou falar isso? Porque a gente vai começar eu vou começar falando de uma revisão sistemática que foi feita deixa eu achar aqui, ó, em 2015, publicada na revista Manual Therapy, de 2015, 20 de abril de 2015, tá? Que o título era Assessment of Skin Body Flow Following Spinal Manual Therapy, ou seja, como que a gente avalia o fluxo sanguíneo da pele depois de procedimentos manuais de terapia manual na coluna. Então, antes de qualquer coisa, o que os autores resolveram fazer? Eles resolveram fazer uma revisão sistemática para analisar se nessa revisão sistemática existia a possibilidade de conduzir um outro estudo. Qual é o outro estudo que eles conduziram? Depois disso, então esse estudo foi de 2015, e aí, logo na sequência, em 2016, eles publicaram um outro estudo na mesma revista Manual Therapy, que foi Effects of Pressure Applied During Standardized Spinal Mobilizations on Peripheral Skin Body Flow, a Randomized Crossover Study. O que eles fizeram? Então, no primeiro estudo de revisão, eles verificaram qual era a melhor forma de medir esse fluxo sanguíneo da pele.
No segundo estudo, eles usaram a metodologia de crossover para avaliar isso aí em indivíduos, em pacientes. O que é uma metodologia de crossover? É quando eu uso o mesmo grupo de tratamento para ser grupo controle. Como eles estavam buscando efeitos imediatos após a mobilização, eles conseguiram fazer a mobilização, dar o tempo de recuperação para o paciente e esse paciente depois foi utilizado como grupo controle antes e depois também. Então, a metodologia crossover é interessante desde que a gente saiba um conceito de ciência que é o conceito de washout. O que é esse conceito de washout? Eu posso utilizar o mesmo grupo para ser grupo tratado e grupo controle? Posso. O que eu preciso ter certeza e preciso ter descrito na literatura é quanto tempo depois da intervenção nesse grupo tratado eu tenho o grupo controle virgin again, que é virgem de novo, sem nenhum efeito dessa intervenção. Então, assim, eu vou utilizar um procedimento num grupo e aí eu vou esperar um tempo X e eu vou utilizar esse mesmo grupo como grupo controle. Como que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso se eu souber o tempo necessário de adaptação do corpo do meu paciente a essa falta de intervenção. Então, quanto tempo depois esse grupo não tem mais nenhum efeito da intervenção nele? Aí eu consigo usar uma metodologia de crossover e dobrar a minha amostra, porque eu pego 20 pacientes, primeiro uso como grupo tratado, e esses 20 pacientes depois viram grupo controle. Quando eu for descrever os meus dados, eu vou descrever uma metodologia de crossover, mas eu vou colocar 40 pacientes no meu estudo. Vamos lá entender essa brincadeira, então. Olha lá. Primeiramente, a gente precisa saber que os índices de fluxo sanguíneo da pele foram utilizados para descrever os mecanismos fisiológicos associados à terapia manual da coluna vertebral em muitos estudos. Então, muitos estudos utilizam o fluxo sanguíneo da pele como um marcador para avaliar a terapia manual. Então, será que a gente realmente tem um efeito na terapia manual com isso ou não? E o fluxo sanguíneo é uma das formas de medir isso. Então, foi realizada uma revisão sistemática da literatura para verificação se os métodos de coleta de dados, como os pesquisadores interpretam essas mudanças e para formular recomendações para avançar as pesquisas em terapia manual. Então, eles fizeram a revisão de literatura, esse grupo, para tentar encontrar uma forma de refinar a metodologia deles. Então, eles utilizaram a revisão sistemática como forma de refinamento para produzir um estudo crossover depois, um ensaio clínico depois. Olha que legal que esse grupo fez. Se você vai fazer um estudo e você não encontra uma revisão sistemática sobre o seu tema, você pode produzir essa revisão sistemática sobre o seu tema. Mas, se você vai fazer um estudo e já existem revisões sistemáticas sobre a sua pergunta clínica, o que é importante você fazer? Antes de fazer qualquer coisa, ler as revisões sistemáticas. Porque as revisões sistemáticas, já expliquei para vocês, são compêndios de literatura científica de extrema relevância para a gente que tem pouco tempo para fazer a leitura. Tá? Então, essa revisão verificou os dados publicados até abril de 2014 e os artigos foram incluídos se pelo menos uma medida de resultado fosse mudanças no índice de Skin Body Flow, Blood Flow, tá? Após terapia manipulativa. Então, a gente abrevia o Skin Blood Flow como SBF e Spinal Manipulative Therapy como SMT. Tá bom? Por isso que às vezes eu dei essa engasopada agora. A pesquisa no banco de dados gerou 344 registros e 2 autores independentes aplicaram os critérios de inclusão. 20 estudos preencheram os critérios de inclusão. Eu vou mostrar para vocês esse fluxograma depois, quando a gente for analisar os estudos. Os estudos selecionados utilizaram métodos heterogêneos para avaliar as alterações pós-terapia manual, ou seja, cada um utilizou de um jeito a forma de avaliação. E isso já é um problema para a gente. Porque assim, não tendo uma avaliação padronizada, como eu consigo saber se aquilo foi efeito da minha terapia manual ou não? Não tem uma metodologia padronizada. Se eu replicar esses dados, eu não tenho metodologia padronizada, eu vou ter um resultado? Às vezes não. Então, isso já foi um problema para os autores. Tá? E aí o que acontece? Normalmente, em curto prazo, eles esperavam uma vasoconstrição que foi interpretada como um efeito simpático-tônico geral através de mecanismos centrais.
Então, os resultados esperados dos estudos, com esses métodos heterogêneos de avaliação, em curto prazo, eles esperavam encontrar geralmente uma vasoconstrição, que foi interpretada como um efeito de simpaticotonia geral através de mecanismos centrais. No entanto, essa conclusão pode ser desafiada pela compreensão atual da atividade nervosa simpática da pele em mecanismos endoteliais locais que estão especificamente controlando o fluxo sanguíneo da pele. Então, a gente já sabe que por uma desatualização de estudos, por esses estudos já estarem antigos, eu estou falando antes de 2014, a gente já pode considerar que há uma maior compreensão dessa atividade nervosa simpática da pele já considera esses resultados não tão fidedignos assim para os dias atuais. Tá bom? A gente já sabe que tem outras formas de a gente conseguir interpretar esses dados até melhor do que esses estudos fizeram. A avaliação dessas medidas de fluxo sanguíneo da pele em tecidos periféricos, depois da terapia manipulativa, pode documentar respostas fisiológicas que estão além da função simpática periférica. Então, na verdade, eu não estou medindo só o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central ou a ação do sistema nervoso simpático. Eu estou medindo coisas que estão além disso, porque, por exemplo, a mobilização a gente já sabe que tem efeitos no córtex, tem efeitos no tálamo, tem efeitos lá em cima, tá? A mobilização e a manipulação. Um dos pontos interessantes dessa revisão foi que os autores, com base no uso atual dos índices de fluxo sanguíneo da pele em pesquisas clínicas e fisiológicas, apresentam 14 recomendações para o avanço da pesquisa de medicina manual usando a medida de fluxo laser Doppler. Então, eu vou mostrar para vocês o paper. No final do vídeo, o paper vai estar lá embaixo para vocês poderem olhar. E o que eu quero que vocês vejam? Existem, dentro dos autores, 14 recomendações para o avanço da pesquisa em medicina manual utilizando a medida do Doppler, do fluxo do laser Doppler. Tá? Então, vou mudar a tela aqui para vocês para a gente conseguir ver o estudo. Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Isso, é aqui. Então, vamos lá. Vamos dividir a tela com vocês. Dividindo a tela. Agora eu estou pequenininho lá, atrapalho menos. Então, aqui é o estudo, um Assessment of Skin Body Flow Following Spinal Manual Therapy, a Systematic Review. Então, eles falam aqui que a terapia manipulativa é um procedimento terapêutico muito comum, utilizado por clínicos em muitos centros de muitas disciplinas de cuidado com a saúde, para o manejo das condições musculoesqueléticas e não musculoesqueléticas também, tá? Então, aqui a gente tem os métodos, olha, a estratégia de busca que eu falei para vocês. Então, tá aqui o fluxograma deles. De 344 papers, eles removeram os duplicados, que foram 98, leram os abstracts, identificaram 246, desses 246 identificados, 221 foram excluídos pelas razões que não avaliaram a terapia manual em 100 estudos, não era um estudo clínico 38, não avaliaram fluxo arterial em 34, não avaliaram as complicações vasculares da manipulação espinal em 33, não foi uma medida de desfecho o Skin Body Flow, o SBF, que eu falei para vocês, né? O fluxo sanguíneo da pele em 16 estudos. Então, eles encontraram 25 que compreendiam todos os critérios de elegibilidade do estudo, 11 foram excluídos porque não tinham a medida da pele ainda, do fluxo sanguíneo da pele como desfecho. Foram identificados, a partir das referências desses 25, mais 6 estudos. Então, lembra que eu falei para vocês, tinha uma revisão sistemática de antes, que falava que, de repente, alguns estudos foram incluídos no fluxograma sem justificativa. Aqui eles fizeram isso. Mas por que eles fizeram isso? Eles colocaram, das listas de referências desses 25 estudos de cima, eles perceberam que eles não tinham encontrado 6 estudos, mesmo com todas essas estratégias de busca. Então, o que eles fizeram? Colocaram mais 6 estudos dos 25, excluíram 11 e adicionaram 6. Ficou no total de 20 estudos para serem analisados. O que eles utilizaram? Utilizaram essa metodologia de prisma.
tá? Que é o Prisma, é uma forma de fazer esse procedimento de seleção da literatura. Então, se você quiser fazer um estudo de revisão sistemática, é importante que você estude como utilizar essa ferramenta que chama Prisma, para fazer exatamente esse fluxograma aqui, estabelecendo critérios de inclusão e exclusão no seu estudo, para você conseguir ter uma revisão de literatura efetiva. Ah, mas você precisa saber isso só se você for fazer uma revisão sistemática. Não. Você precisa saber isso em qualquer caso. Porque se você for fazer uma busca na literatura sobre qualquer tema, conhecendo essa ferramenta, você tem uma busca mais refinada. Então, lógico, se você quer fazer uma revisão sistemática da literatura, essa é uma ferramenta óbvia que você vai ter que usar. Agora, eu não quero fazer uma revisão sistemática, eu só quero saber fazer uma pesquisa para minha pergunta. Estuda isso. Por quê? É a melhor forma de fazer uma revisão. Se você vai fazer a revisão ou não depois, você decide. Entende como ela funciona, aplica a ferramenta. Você vai ter um refinamento dos seus dados de forma precisa. Por exemplo, saindo de uma pergunta com 344 referências e chegando em 20 referências úteis e adequadas para o que você perguntou. É para isso que precisa saber usar. Então é assim, a ciência não é difícil, ela tem regras e as regras têm que ser respeitadas. Se você respeita as regras, ela funciona muito bem. Se você não respeita as regras, ela funciona muito mal. A escolha é sua. Continuando aqui, então a gente tem aquele fluxograma, né, que eu já mostrei para vocês em alguns estudos. Eu gosto bastante de revisão sistemática por causa da quantidade de informação útil que ela pode te fornecer. Então, revisão sistemática, para mim, ela é uma ferramenta muito importante para a gente clinicamente, para a gente cientificamente, para a gente de todas, da área da saúde em geral, para conseguir identificar de forma rápida, de forma efetiva, muitas informações. Ela decodifica muitas informações para a gente, simplifica muitas informações, resume muitas informações. Isso é muito importante. Estou apanhando no meu chapeuzinho hoje. Vamos lá, então. Ó. Primeiro estudo de 1971. O design era um estudo não randomizado, com 59 sujeitos saudáveis. Aí nós começamos a brincadeira. Vamos começar a estudar pacientes saudáveis. Será que esses efeitos em pacientes saudáveis são importantes? E aqui tem uma outra coisa. Nesse primeiro estudo não tinha um grupo controle que não era manipulado. Tá? O estímulo era um stretch miofascial, uma mobilização manual muscular no mesmo miótomo. No outro grupo ficava na posição supina. E aqui foi o primeiro estudo que mostrou que tinha uma alteração entre as alterações da manipulação, né, da mobilização, com o fluxo sanguíneo da pele, em 1971. Depois tem um outro estudo de 1987 que tratou de 196 pacientes numa clínica de quiropraxia. Nesse estudo aqui não determina bem se esses pacientes estavam com algum problema ou não, mas aparentemente sim, porque eram pacientes da clínica. Foi utilizado nenhum tipo de controle, ou seja, é intervenção contra nada. Se é intervenção contra nada, é óbvio que a intervenção ganha. E você não está comparando com nada. Né? Então aqui a gente já sabe mais ou menos o resultado que vai dar. Aí a gente tem aqui esse estudo de 1988, que foi feito em 26 homens e 14 mulheres. Era randomizado, controlado, com dois grupos. Um grupo low back pain e outro grupo sem dor. Eu não queria entender por que você não colocou um grupo low back, um grupo com dor lombar e outro grupo sem dor no meio do estudo para misturar os dois. O que acontece? Você percebe que as reações são diferentes em pacientes sintomáticos e assintomáticos, que a gente já sabia. Mas um estudo de 88 já mostra para a gente que as reações em pacientes sintomáticos e assintomáticos é diferente. Por isso, se você quiser medir alguma coisa, é muito melhor que você faça com pacientes que têm algum tipo de sintoma. Por quê? Porque as reações vão ser mais fáceis de serem mensuradas. Pacientes saudáveis dificilmente têm alterações de forma significativa para ter uma relevância no estudo. Tem um outro estudo de 93 que foi randomizado, só que esse estudo aqui, sujeitos saudáveis não sintomáticos. O que acontece? Teve uma alteração no fluxo sanguíneo da pele, mas de forma muito leve, comparando os dois grupos. Então não foi um estudo tão relevante assim.
Esse outro estudo de 96 foi randomizado, 16 sujeitos saudáveis, sem grupo controle, né? Não, com grupo controle, sem realizar nenhum tipo de toque no grupo controle. Comparou tratamento sem tratamento. Lógico que o tratamento, em relação ao sem tratamento, funcionou melhor. Esse tipo de estudo que eu quero fazer, para verificar os efeitos dessa mobilização manual, eu deveria fazer o quê? Aplicar tratamento num grupo e placebo de tratamento no outro grupo. Eu não preciso controlar nada. O meu controle tem que ser placebo controlado. Então, aonde eu coloco a mão em um grupo, eu coloco a mão no mesmo lugar no outro. No grupo A eu faço técnica, no grupo B eu não faço. Aqui, deixa eu ver. Aí aqui ele fala até, ele começa a graduar a mobilização de 2 Hz. Ele começa a colocar um ritmo na mobilização que é muito interessante, comparado com a mobilização de meio Hz. Então, o que acontece? Se você fizer uma mobilização de 2 Hz de frequência e meio Hz de frequência, a de 2 Hz funciona mais. Agora, o que eu pergunto é assim, de meio para 2 eu tenho 1, 1,5, 2. Por que ele não graduou tudo? Por que ele pegou as duas pontas? E se eu fizer de 3 Hz? E se eu fizer de 5 Hz? Tá? Então, assim, aqui já abre uma forma para a gente realizar diferentes tipos de mobilizações. Quem trabalha com Maitland entende o que eu estou falando. O Maitland tem aqueles 5 graus de mobilização. Então, os 5 graus de mobilização do Maitland a gente pode utilizar no estudo. Então, eu quero saber se o grau 1 realmente tem um efeito, o grau 2, 3, 4 e o trust, que é o grau 5. Tá? Então, aqui já dá para a gente ter uma outra ideia de fazer um outro estudo. Por isso que é importante a gente ler a revisão sistemática e conhecer os estudos, minimamente pelo menos. Tá? Aqui, de novo, 19 mulheres saudáveis, 1996, 19 mulheres saudáveis. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Isso. E aí foi realizado um placebo com toque. E o que aconteceu? E essas mulheres saudáveis, foi um estudo de corte, né? Um estudo de corte específico, em uma população específica, e trataram a região do triângulo suboccipital, a região dos suboccipitais aqui posteriores. O que aconteceu? Teve uma pequena alteração em relação ao grupo controle que recebeu só toque. Então, aqui a gente já começa a entender que os estudos estão melhorando um pouquinho. Aí a gente tem aqui, ó, um estudo de 98, em 11 homens que ele não descreve se eles eram saudáveis previamente ou não, e foi feito um grau 3 de mobilização posterior anterior do pilar articular de C5 e C6. O que acontece? Cadê aqui? Não teve diferença significativa entre os 4 procedimentos que foram realizados. Então, foram feitos em 11 pacientes, um grau 3 de mobilização, controlaram com placebo e não encontrou nenhuma alteração nessas 4 tipos de mobilizações diferentes que foram realizadas. Em 1998, no laboratório de neurofisiologia, 13 mulheres e 11 homens, os resultados sugerem que a ativação do mecanismo de controle central depois da estimulação pode produzir alterações na sudorese cutânea, vasomotoras, respiratórias e atividades cardíacas. Então, no laboratório de neurofisiologia, nós tivemos efeitos maiores. E aí eles fizeram aqui, ó, 3 grupos. Um grupo era intervenção, outro grupo mobilização placebo e outro grupo sem nada. Percebe que quando a gente tem uma metodologia mais bonitinha, melhor feita, eu consigo ter um resultado mais preciso. Então, esse estudo aqui, que foi no laboratório de neurofisiologia, já dividiu em comparações diferentes como eu estava criticando os estudos anteriores. Então, eu fiz um placebo controlado aqui, e a partir do momento que eu faço um placebo controlado, eu estou tendo a mesma quantidade de intervenção do grupo tratado e o grupo placebo controlado. E, além disso, ainda tem um grupo controle que não fez nada. Ou seja, eu estou comparando nada com placebo com intervenção. Aí eu estou conseguindo verificar se a minha intervenção faz tanta diferença assim. Tá? Esse é um estudo bem legal. Depois, em 2001, a gente já melhorou bastante a metodologia, 16 homens e 14 mulheres. Fizemos um grupo com placebo, tá vendo? Que o paciente era tocado no mesmo lugar, mas não fazia nenhum movimento vertebral. Um outro grupo, que era um grupo controle,
Tá? Então, esse aqui é um estudo randomizado, placebo controlado, duplo cego, tá? Que é uma metodologia muito boa em termos da escala Pedro, que é a escala de avaliação de ensaio clínico, é um estudo muito bom. E aí eles perceberam que tinha uma alteração importante do fluxo sanguíneo da pele no grupo que foi tratado. Um outro estudo em 2003, começando a melhorar as metodologias, a gente percebe que na direção oposta entre fumantes e não fumantes, a gente tem alterações diferentes. Então, nesse grupo, ele fez o quê? Ele percebeu que tinha, no grupo dos pacientes que foram tratados, tinha um grupo de fumante e um grupo de não fumante. O que aconteceu? As alterações foram diferentes. Por quê? Porque o fumo é um agente tóxico. Então, se você quiser fazer um estudo do sistema nervoso autonômico, é importante você excluir os pacientes fumantes, porque senão você vai ter que fazer uma análise desses fumantes em separado no final do estudo. Aqui eles consideraram 20 pacientes saudáveis, não sintomáticos, homens caucasianos. Mas eles perceberam que quando eles foram medir os resultados, os fumantes tinham resultados diferentes dos não fumantes. Eles fizeram uma análise estatística separada. O que tem que chamar atenção para a gente nisso? Se eu for avaliar sistema nervoso autonômico, eu vou pegar ou só pacientes fumantes ou só pacientes não fumantes. Porque se eu colocar os dois no mesmo grupo, meu resultado começa a ter viés. Porque eles têm respostas diferentes a esse tipo de estímulo. Tá? Para os fumantes, uma possível sensibilização, um efeito de sensibilização da nicotina altera a informação simpática. Olha que interessante. Então, é importante excluir esse tipo de paciente do seu estudo realmente. Em 2004, foi feito um estudo de corte com 6 mulheres saudáveis. 6 mulheres saudáveis, é um estudo muito pequeno, um estudo de corte muito pequeno, mesmo usando placebo, esses resultados não podem ser levados tanto em consideração. Tá? Que foi encontrado uma pequena alteração 20 minutos depois, mas nada muito sério. Em 2006, foi feito um estudo em laboratório, randomizado, simples cego, com sujeitos repetidos, sujeitos e medidas repetidas. Então, foi utilizado 14 homens saudáveis, de 21 a 37 anos, idade média de 27, e 11 mulheres saudáveis também nessa média de idade. Foi aplicado, foi feita uma estimulação dos pacientes em várias posturas, foi aplicada uma técnica de manipulação de alta velocidade e baixa amplitude, e foi feita uma técnica de Mulligan, de SNAG, que é o Sustainable Natural Apophyseal Glide, que é um deslizamento que a gente faz na articulação apofísária. E na articulação de C5 e C6, enquanto o participante simultaneamente virava a cabeça para a direita. Então, esse SNAG, você mobiliza e pede o paciente fazer uma rotação de cabeça. Agradecendo especialmente aos meus professores de Mulligan, que foram o grande Dom Palmiro Torrieri e o grande Edelberto Jimenez, tá bom? E o meu grande amigo Dan também, Pildenweiser, espero que eu tenha falado o seu sobrenome certo. Queria agradecer a vocês, porque viu como eu sei falar, fiz a formação com vocês e sei falar exatamente o que é o SNAG, tá? Como é o deslizamento anterior e rotação. Então, o que eles compararam? A manipulação de alta velocidade e baixa amplitude com a mobilização do Mulligan. O que aconteceu? Os SNAGs podem contribuir para a analgesia pós-manipulação, que é uma reação normal que acontece. Então, tem uma leve analgesia pós-manipulação. Tanto a manipulação quanto o SNAG fazem isso, por via de modulação central, tá? Então, uma via central que eu expliquei para vocês já, de uma sensibilização central também. Mas a questão da pele não foi muito bem avaliada aqui, nesse estudo. Não foi muito bem, não teve grandes modificações comparando as duas coisas na pele, tá? E aqui um outro estudo de 2018, um estudo duplo cego de 45 sujeitos saudáveis. Então, a mobilização unilateral aplicada resultou numa alteração significativa no lado específico que foi realizado, na questão do fluxo sanguíneo da pele. Então, teve alteração nesse estudo em pacientes saudáveis, somente do mesmo lado que foi aplicada a mobilização. Nesse outro estudo de 2010, um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado e independente, com 23 sujeitos, 23 mulheres assintomáticas. Não foi feito grupo controle
E a mobilização de T4 teve uma atividade simpático-excitatória no membro superior das pacientes. Tá? E o placebo utilizado aqui foi um toque no mesmo segmento que, no caso, foi avaliado aqui por T4. Tá bom? Aqui em 2010 foi feito um estudo muito grande, com vários grupos diferentes, e eles encontraram, foi um estudo randomizado, paralelo, de corte, com 2 grupos, tratamento e placebo. Nesse estudo eles encontraram muitas alterações. Eles encontraram que a mobilização espinal é uma escolha de tratamento apropriada para melhorar uma modulação imediata na dor. Então, a gente já sabe que a mobilização espinal ajuda na modulação do nosso paciente a dor. Isso é muito legal. Nesse estudo comprovou isso também, o estudo de 2010. E muitas coisas acontecem quando a gente faz a manipulação que regulam a neurofisiologia de um controle central supraespinal. A fisiologia celular dessa reação cutânea ou dos tecidos mais profundos ou do sistema imunológico acontecem nesses pacientes, e essa variedade de informação para os clínicos, a partir dessa resposta tecidual, depois da manipulação espinal, pode ser muito interessante, né, como parâmetro para os clínicos, essas alterações que aconteceram, de modulação de dor, de alteração de fluxo sanguíneo, que mais que ele falou de alteração aqui, nos vasos sanguíneos dos tecidos. Então, ele fala que é muito importante que realmente aconteceu isso nesses pacientes. E aí eu tenho aqui um estudo de 2011, que foi um estudo de corte, que fala que foi feita uma estimulação elétrica comparado com um trust. Tá? Então, a gente no grupo controle fez uma estimulação elétrica no nível de T4, e no outro grupo, em 10 sujeitos saudáveis, e no outro grupo a gente fez a gente comparou com a manipulação de alta velocidade e baixa amplitude. O que aconteceu? A condição dos estímulos gerou uma pequena alteração. Então, assim, aqui nesse estudo, tanto os estímulos elétricos quanto as manipulações, as mobilizações, geraram efeitos importantes no fluxo sanguíneo. Tá? Então, aqui nos 2 casos teve uma alteração importante. Então, mobilizar ou gerar um impulso elétrico importante. Aí a gente vai lá no estudo do Bialowski dos efeitos neurofisiológicos das manipulações. E a gente sabe que a maior parte dos efeitos das manipulações está na neurofisiologia e não no que a gente acredita nos efeitos mecânicos. Então, esse estudo vem exatamente comprovar o que a gente falava. Um outro estudo de 2011, que é um estudo prospectivo, quase experimental, randomizado, independente, foi feito com 59 sujeitos saudáveis e assintomáticos. Tá? Então, foi utilizado uma manipulação espinal e exercícios de extensão da coluna, que são exercícios muito utilizados no método Mackenzie. Tá? Então, eles compararam as 2 coisas. O que eles perceberam? Que o grupo controle não teve um fenômeno específico. Então, o grupo que fez os exercícios de extensão não teve uma resposta específica. Os grupos que fizeram a manipulação tiveram respostas específicas nas mensurações específicas da pele, e a manipulação da pele pode causar uma maior magnitude de resposta quando comparado com os exercícios de extensão. Então, aqui ele compara os exercícios de extensão do Mackenzie e os exercícios de manipulação para efeitos neurofisiológicos na pele. Para efeitos neurofisiológicos na pele, comparando os 2, a manipulação é melhor. Talvez para catastrofização e outros problemas, os exercícios de Mackenzie sejam melhores. É isso que a gente precisa entender. Nós não somos limitados, não temos um recurso só. Dá para usar as 2 coisas. Tá? Esse outro estudo de 2012 foi feito em pacientes com radiculopatia e mostrou uma melhor eficácia na cervical no ponto de tração, com um ponto de tração fixo, do que a tração computadorizada. Então, aqui ele compara já, é um estudo que compara já a tração, né? Tá? Então, ele tem aqui um estudo, uma tração manual e uma mobilização manual. O que ele percebe? Que foi mostrada uma melhor eficácia na tração manual do que na tração por computador. Tá? Então, na tração manual, o paciente se sentiu melhor e teve mais efeitos neurofisiológicos que na tração por computador.
Em 2012 foi feito um outro estudo que em 45 sujeitos saudáveis com os snags de novo, de Mulligan, tá? Com mobilizações de Mulligan de novo, que é aquela mobilização com movimento. E a estimulação demonstrou uma alteração simpática excitatória nos dois lados dos membros inferiores dos pacientes. É isso? É, dos membros inferiores dos pacientes. O toque e o componente de movimento da técnica placebo aparentemente não afetou. Então, o que eles utilizaram? Mobilização espinal no grupo de tratamento e mobilização de Mulligan no outro grupo. Não, Mulligan num grupo tratado e placebo no outro grupo, que era só o toque. Então, eles compararam uma mobilização com somente o toque na região, com um controle sem toque. Essa é a melhor forma de ver se a intervenção realmente funciona. O que eles perceberam? Que o toque e o componente de movimento parecem, aparentemente, afetam também o fluxo sanguíneo periférico. Um outro estudo de 2013, randomizado, duplo cego, ele mostrou que a estimulação reduz a intensidade da dor e a pressão da dor dos pacientes. Indica que a influência da técnica no sistema nervoso central, medular, tem um efeito medular ou supramedular. Aí a gente tem aqui, ó, o resto da tabela desse estudo. E aí, eu vou voltar aqui para minha tela agora. Espera aí. O que eu tenho que entender agora a partir disso? Eu tenho que entender o seguinte. Eu fiz uma revisão e analisei com vocês cada um dos estudos dessa revisão sistemática. Para que os autores fizeram isso? Eles fizeram isso exatamente para saber como conduzir a metodologia do próximo estudo deles, que eu vou mostrar para vocês aqui. O outro estudo deles era um estudo que estava mostrando exatamente o que eu falei para vocês. Ó, quer ver? Eu tenho aqui esse estudo. Vocês me desculpem, mas esse estudo eu consegui pegar só dessa forma que está aqui. Tá? Então, peraí. Aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o estudo que eles fizeram depois. Então, eles produziram a revisão sistemática para verificar o quê? Qual era a melhor forma de medir o que eles queriam medir. Então, eles queriam medir se a mobilização afeta o fluxo sanguíneo da pele. Fizeram aquela revisão sistemática e decidiram o seguinte: as formas de medida são essas, essas e essas. Lá no estudo, quando vocês baixarem o estudo, vocês vão ver. Eles têm 14 recomendações importantes para isso. Tá? Então, essas 14 recomendações são para conduzir o seu estudo nisso. E aí eles fizeram esse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês. Os efeitos da pressão aplicada durante uma mobilização padronizada da coluna no fluxo sanguíneo periférico. Um estudo randomizado crossover. Então, olha aqui como é que foi feito o estudo. Tá? Queria só avisar que também essas pessoas, eu conheço as pessoas que conduziram esse estudo. Né? Como na osteopatia a gente não pesquisa muito, um dos pesquisadores desse estudo foi o Rafael Zegarra-Parodi, um DO da Inglaterra, que fez o doutorado dele na Endothelial Tissue Research Institute, com o Brian Degenhardt. Tá? Então, foi feito lá no laboratório da Endothelial Tissue University. Então, aqui ele fala um design crossover, com 4 intervenções em 4 diferentes dias. Controle, sem nenhum toque, e 3 dias de mobilização de coluna, tá? Que eles chamaram de SM, de Spinal Mobilization, aplicado ritmicamente em 5%, 40% e 80% do limiar de dor do paciente. Certo? Então, o que acontecia? Eles aplicavam essa mobilização a 5%, 40% e 80% do limiar de dor do paciente. Foram, então, selecionados 32 indivíduos. O Inspiratory Gasp Test foi o controle positivo para vasoconstrição, para excitação da vasoconstrição no sistema nervoso da pele, no sistema nervoso simpático da pele, que aqui foi SSNA. Cada sessão teve 5 fases. Uma fase de nivelamento, né, de baseline, onde o paciente ficou 20 minutos se aclimatando. Então, sempre que eu vou avaliar o sistema nervoso autonômico, eu tenho que esperar o paciente se recuperar. Às vezes ele chegou atrasado, às vezes ele está puto da vida, às vezes está com algum problema, e isso desmodula o sistema nervoso autonômico. Então, o que eu faço?
Vou avaliar o sistema nervoso autonômico, o paciente chega e ele permanece de 20 a 30 minutos numa posição confortável, sem olhar celular, sem fazer nada. Se ele quiser dormir, ele pode até dormir. Mas ele precisa ter um nivelamento para a gente conseguir avaliar isso. Tá? Depois ele fez esse teste, Inspiratory Gasp Test. Depois ele fez uma medida pós-Inspiratory Gasp Test. E depois ele fez o Spinal Manipulative Phase or Manual Contact for Control. O que é esse Inspiratory Gasp Test? Inspira, segura o máximo que você puder e solta. É isso. Então ele faz isso para verificar o quê? Quanto de resposta de desautonomia ele tem com esse teste simples, que é um teste provocativo do sistema nervoso autônomo. Os resultados foram iguais e significantes, bilaterais, uma vasodilatação bilateral, que ocorre durante a aplicação ou do placebo unilateral, ou de uma baixa pressão, ou de uma alta pressão. Então, o que acontece? Nas conclusões desse estudo, é que esse mecanismo periférico bilateral ocorreu durante 5 minutos depois da aplicação da manipulação padrão. Só que depois a vasodilatação sugere envolvimento de mecanismos centrais, mecanismos excitatórios e inibitórios centrais que podem alterar a condutância da pele. E a persistência disso depois da manipulação, somente nos indivíduos que receberam a manipulação com pressão mais alta, sugerem uma possível dependência de pressão desses segmentos. Então, o que esse estudo conclui? Se eu quero realizar uma técnica para ter um efeito de alteração do fluxo sanguíneo da pele do meu paciente, no sistema nervoso autonômico do meu paciente, eu tenho que utilizar a pressão mais alta possível de mobilização. Eu vou produzir esse efeito. Por quê? Nas pressões de 5% e 40%, eu não tive grandes alterações em longo prazo, somente imediato. Então, imediato foi basicamente tudo igual. Em longo prazo, quem manipulou, quem fez a mobilização a 80% do limiar, teve um resultado melhor. Quer ver as tabelas aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês? Esse estudo aqui teve poucas tabelas e estão só no final. Mas foram bem interessantes os resultados, né? Porque a gente conseguiu determinar a dose, que é uma coisa muito importante. Tá vendo aqui, ó? Então aqui foi no teste, né? No Inspiratory Gasp Test. E aí foi no tempo que foi realizado isso. Aqui foi acontecendo nos grupos controles, aqui no grupo manipulação, aqui no grupo manipulação 5%, aqui no grupo mobilização 5%, aqui mobilização 40%, aqui mobilização 80%. Small, low and high. Aí a gente tem aqui o que acontece depois, tá? E aqui o que acontece no lado contralateral. Aqui foi como foi realizada essas mobilizações, tá vendo? Uma mobilização numa posição que a gente utiliza muito na nossa prática clínica para realizar. E o que a gente pode concluir de tudo isso, então? Primeiro de tudo, para eu fazer qualquer coisa, qualquer tema, qualquer decisão que eu vá tomar para a minha prática clínica, meu chapeuzinho estava torto, eu preciso realizar uma revisão da literatura. Então, eu estou mostrando para vocês em vários vídeos como é que a gente faz essa revisão da literatura, como é que a gente segue isso. Então, aqui a dica hoje foi Prisma. Estudem como é que faz a revisão sistemática pelo Prisma, qual é a metodologia que se usa pelo Prisma. Segunda coisa, a partir do momento que você descobre como medir um fenômeno, você faz o seu estudo. Então, não adianta nada você ter uma ideia brilhante e essa ideia brilhante você não conseguir transformar isso, não colocar isso numa ferramenta de medida fiel. Então, aqui o que eles utilizaram? O laser Doppler e utilizaram doses diferentes de mobilizações. 5%, 40% e 80%. O que eles concluíram? 5% e 40% não tem grandes efeitos em longo prazo. Mas 5%, 40% e 80% tem grandes efeitos em curto prazo. Se eu quiser efeitos em longo prazo, eu preciso mobilizar a 80% do limiar de dor do meu paciente. Beleza? Como sempre,
Os estudos vão estar aqui embaixo, nos primeiros comentários eu vou colocar os 2 estudos para vocês, aqui se vocês quiserem baixar, tá bom? Então, grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Se cuidem por causa do coronavírus, fiquem em casa, assistam os vídeos, peçam coisas para mim, eu vou gravando para vocês também, que eu preciso também entreter minha cabeça, né? Então, eu estou lendo muita coisa interessante, estou lendo muita coisa legal, estou preparando muito material para vocês. Então, deem mais sugestões que eu vou gravando para vocês e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpa se eu me alonguei demais, mas eu acho que foi um tema importante para vocês conseguirem entender, tá bom? Valeu, grande beijo e até a próxima.